Olá, meus queridos, uma boa tarde a todos, não é? E eu queria trazer uma ministração simples para vocês, que eu estava lendo aqui nas Escrituras, e que possa ajudar a tua vida nessa tarde, não é? E qual seria, né? Está escrito, tá? Em Bamidbar 25, Números 25, saiu dessa porção, né, da Torá, e fala de um evento bem interessante, uma forma que inclusive, não é um método que Deus usa muito para punir esse caso. Israel, né, na Parashá Balaque e Balaão, eles, depois que Balaão vê que não vai conseguir amaldiçoar o povo, porque Deus não permite, e pelo contrário, ele abençoa Israel, mas ele faz um pacto com os midianitas, com Balaque, e eles então criam truques, né, ilusões para derrubar Israel. Quais são essas? Eles usam mulheres bonitas, mulheres de Moabe, eram prostitutas cultuais, e elas convidam Israel para um culto. Olha, venha, vamos servir a Deus, e dar alimento para eles. Vamos comer, vamos fazer uma aliança de paz. A ideia era fazer uma aliança de paz. Ó, ao invés de a gente brigar e ficar em conflito, a gente não vai enfrentar vocês porque a gente viu o que você fez com os reis de Og, e então a gente não quer isso. E Israel vai e aceita isso e entra em Moabe, acaba se envolvendo com essas mulheres, eles caem num laço, e está escrito assim em Números 25. Israel permaneceu em Shittim, e lá o povo começou a se prostituir com as mulheres de Moabe. Essas mulheres convidavam o povo para os sacrifícios feitos a seus deuses. Quando o povo comia e se prostrava diante desses deuses, por causa de Israel, olha só, por causa de Israel, se tem unido dessa forma a Baal Peor. Por causa de Israel ter se unido dessa forma a Baal Peor, a ira de Deus acendeu-se contra Israel. Então o Eterno disse a Moshe, a Moisés: pegue todos os chefes do povo e enforque-os voltados para o sol, para o oriente, diante do Senhor, para que a fúria ardente de Adonai seja desviada de Israel. Moshe disse aos juízes de Israel: cada um de vocês deve executar os membros de sua tribo que se uniram a Baal Peor. Né? Baal é o mesmo aqui cultuado, né? Aquele ser que também em seguida, mais à frente, né, eles mencionam como ele é uma figura também do Moloque, e era feito isso dessa forma. Ele era um deus que provia fertilidade para eles, para os moabitas e midianitas. E quando Israel cai nesse laço, né, a Bíblia diz que, olha só, Deus tem um segredo que Deus fala para Moisés, e ele diz o seguinte: você vai pegar os chefes do povo. Quem são os chefes? São os líderes das tribos. São 12 tribos, mas cada tribo tem um clã, tem uma família, então são vários líderes, vários chefes tribais. E eles tinham dons, eles eram escolhidos para estar à frente, eram anciãos, com dons, com talentos, com poder, e Deus fala para eles: enforca eles. E você sabe que enforcamento, você asfixia uma pessoa, você impede que o hálito, que o espírito que está dentro saia. Você aprisiona o espírito dentro da pessoa. Então ele não sai do corpo, porque ele foi asfixiado. A palavra, né, Ruach, que é vento, tanto para o Ruach, o espírito do Eterno, o Espírito Santo, mas ele é uma palavra para vento, para hálito. É algo que também o homem tem, o hálito de Deus que foi posto no homem, é o espírito posto no homem, o espírito que dá vida. Então esses homens tinham um espírito de excelência, tinham dons, eles tinham poder. E para esse caso em específico, a gente não vê isso em nenhuma outra passagem. É muito raro. Não há isso. Deus nunca
pede para que alguém seja morto enforcado por asfixia. Nunca. Na Torá inteira, isso é um caso. Tem um evento, né, que você vê que é por asfixia quando alguém morre no fogo. É asfixia, porque o fogo ele vai te asfixiar. E é o caso quando é falado para o homem, no caso dele ter uma relação com a mulher e ainda ter com a sogra. Nesse caso, a Bíblia diz que os dois serão lançados no fogo, passarão pelo fogo. Então é um caso onde Deus asfixia também. Não estou estudando isso para compreender isso ainda mais a fundo, mas nunca estudei a fundo isso, mas é um dos poucos casos. Então, qual é a intenção de manter o espírito? O espírito é onde está a informação, é onde está o dom do homem, o talento, né? E é poucos que percebem isso, mas muitos acordos no mundo, principalmente acordos industriais e políticos, eles são feitos nas mesas. Quando eles vão fazer um alimento, uma alimentação, um jantar, e eles ali, por quê? Porque o espírito do homem, o hálito, é como se Deus quisesse manter aquilo ali. Deus tinha dado algo para eles, o talento, o dom, alguma informação que estava no espírito deles, e não podia sair de qualquer forma, entende? Então Deus pega e fala, olha, mas volta para o sol, para o oriente, porque o sol é testemunha. Tá? Por isso que se você eliminar alguém, ou se você tiver um problema com alguém durante o dia, a Bíblia diz, não espere o sol se pôr, vai e faça paz com teu irmão. Porque se o sol se pôr sobre a tua cabeça e você tiver um problema, aí de fato você vai ter um seríssimo problema. Né? Porque a testemunha, que é o sol, o dia, ele leva tudo perante o Senhor. Tudo está às claras. E aí, esse espírito do homem é mantido aqui. Deus pede para que não, esse vocês vão enforcar. Porque possivelmente Deus queria pegar o que estava nesses homens e ele iria transferir para outros. Olha, estão asfixiados. Volte para o sol, enforque-os, mas é um caso muito específico, né? É como se Deus ainda quisesse usar o que está dentro daqueles corpos, daqueles homens, aquele espírito, aquela informação, aqueles talentos, aqueles dons e fosse transferir para outro. E você vê que tem um filme que eu indiquei para vocês há muito tempo, chamado Doutor Sono. Tá? E você vê que o cinema ele mostra isso. Tem muitos outros filmes, tá? Mas o filme Doutor Sono tem um pouco de terror, então se você não tiver cabeça para isso, não o veja, né? Mas ele mostra isso, é muito impressionante como eles foram bíblicos nesse ponto. Tá? Extremamente bíblico. Por quê? No filme Doutor Sono, existe um grupo lá de pessoas, né, um grupo que eles estão aqui desde o princípio da história, eles são um grupo milenar e eles raptam crianças com que têm um dom, né? Essas crianças têm um dom muito impressionante, são crianças prodígios, eles raptam, causam uma tortura, um sofrimento muito grande para liberar muita adrenalina, e quando a criança vem a perder a sua vida, sai de dentro do corpo, eles coletam, né? Eles coletam de dentro do corpo da criança um hálito, que é o espírito, e encapsulam aquilo, colocam dentro de uma cápsula, e depois eles se alimentam daquilo. E é isso e o sangue, né? A gente não vai falar disso aqui, porque aqui não dá para falar disso. Mas, quando isso ocorre, quando alguém é morto por asfixia, tá? Se for parado, se for asfixiado uma carne, então o espírito que está nele é como se alguém pudesse ainda pegar os dons que está registrado no espírito daquele ser, daquele homem, e pode ser transferido. Eu posso pegar e transferir para outra pessoa. E tem muita indústria que faz isso. Você vê atrizes, atores ou cantores surgindo assim de repente com um talento muito parecido com alguém do passado, entende? E isso é comum, tá? Não estou dizendo que eles fazem isso. Estou dizendo que pode ser. Né? Pode, não é certeza, não é um fato. Mas aqui nesse fato bíblico, isso acontece. É um dos pouquíssimos casos em que nós vemos
esse tipo de evento na Torá, nas escrituras sagradas. Porém, olha o que acontece no caso do homem, né? Um dos chefes da tribo de Simeão, ele se casa com uma princesa midianita, afrontando Moisés, afrontando Deus. E olha o ato de Pinhas, né, de Finéias, o sacerdote, já é diferente. Olha só. Naquele momento, um homem de Israel aproximou-se, trazendo à sua família uma mulher de Midian. Aos olhos de Moshe e de toda a comunidade de Israel, pelo fato de estarem chorando a entrada da tenda do encontro. Já tinham morrido 24 mil pessoas e esse homem entra então com uma princesa midianita. O motivo pelo qual a praga entrou em Israel, então ele pega uma das mulheres, das cabeças do povo, né, uma das lideranças que fez esse truque para fazer o povo de Israel cair e que matou vários dos hebreus. E esse homem entra com essa mulher para sua tenda, na frente de Moisés e do povo. Então o que acontece? Quando Pinhas, ou Finéias, o filho de Eleazar, o neto de Arão, o sacerdote, viu isso, ele se levantou do meio da multidão, tomou uma lança em sua mão, seguiu atrás do homem de Israel até o interior de sua tenda, onde atravessou os dois com a lança, o homem de Israel e a mulher, na altura do estômago. Foi assim que cessou a praga no meio do povo de Israel. Mesmo assim, 24 mil pereceram da praga. Então assim, ele fura. Neste caso, ele pega uma lança e perfura o homem e a mulher. Nesse caso, ele abre, sai completamente, já não tem a retenção. É diferente, ele fez isso com esses dois líderes. Era tão extremo e era tão mal o que havia dentro deles, que Deus pega e fala, elimina. Elimina por completo, isso aí tem que eliminar. Não tem jeito. Já os outros líderes tribais, ele pede enforca-os, porque precisa manter o espírito dentro. Vai ser usado, é como se fosse ainda antes transferir algo para alguém, ou ser usado os talentos, tá bom? Quando você assistir o filme Doutor Sono, quem puder assistir, procure e assista e vocês vão entender muita coisa, tá? Muita coisa. Eles fazem muito isso com, né, ali no filme mostra com crianças. Pode fazer com outros também, mas é que a criança rejuvenesce e eles têm, estão no auge das suas capacidades, tá bom? Então deixo essa mensagem para vocês e vocês vão começar a compreender muita coisa no mundo e o que creem muita gente nesse mundo, tá bom? Para você entender, no filme inclusive relata que esses grupos, né, essa elite, eles se alimentam dos grandes reis da terra, eles estão aqui, sabe, desde reinos do passado, de impérios do passado, porque quem domina o mundo não vive como nós, tá bom? Então deixo aí esse vídeo, esse detalhe para vocês, e até os próximos vídeos, se Deus permitir vivermos.